Oi, meus amores, vou mostrar para vocês como é que eu faço para cobrir o fio branco, os fios brancos do meu cabelo, meus amores, ó. Passar a pintura na raiz deles, né? Para ficar pretinho. A minha pintura é aquela cor de tom, meus amores. Aí vou passar na pontinha, só na raiz, ó, meus amores, que tá meio branco. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Primeiramente, meus amores, eu pego um creme, ó. Eu pego um creme, né? Pode ser qualquer creme, né? Claro que esse aqui eu ganhei de presente da minha cunhada. Aí a gente passa o creme em todo o rosto, né? Passa assim. Sabe pra quê, meus amores? Pra não grudar a pintura no, no rosto, né? E na orelha. Aí a gente passa um cremezinho. Do outro lado a mesma coisa. Ok, meus amores? Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, né? Passando o creme para não grudar a pintura no cabelo. Daí eu deixo 45 minutos, né? Agir a pintura no cabelo e depois eu tiro. Ok, meus amores? Eu passo até no braço, porque se eu respingar no braço, é mais fácil de tirar, né, meus amores? Aí eu vou... Vocês ignoram a bagunça aqui atrás, ok, meus amores? Que aqui é o quartinho da bagunça. Aí depois que a minha filha vir, daí vai ser o quartinho da visita. Aí eu passo, né, bastante creme, que é para não grudar a pintura. Para quem não sabe aí pintar o cabelo em casa, tô dando a dica aí, meus amores. Aí já fiz a pintura. Um parzinho de luva a gente coloca nas mãos, um parzinho de luva nas mãos, meus amores. Que é para não acontecer isso aqui, meus amores, ó, que já sujei o dedão de preto. Mas ela sai, é de boa a pintura. Aí, se não tiver creme, meus amores, pode passar, depois que acabar de pintar o cabelo, pode ser passado aquele, como é que se diz? Acetona, né? Nas manchas, que é pra... Aí tem que assoprar pra dar ar pra gente poder vestir nas mãos. Quer ver, meus amores? É assim. Às vezes tem par de luva que não vem do mesmo tamanho da mão da gente. Mas tem alguns que vêm. Só que esse aqui, pelo que eu tô vendo, meus amores, ele é mais pequeno. Ó, bem mais pequeno, né? Mas daí tá bom, só para não manchar as mãos, né? Só para não manchar as mãos. Aí do outro lado da mão faço a mesma coisa. Dou uma sopradinha, daí é onde aí sai o suor, né? Que as luvas vêm toda grudada. Aí depois coloca nas mãos. Dá para aproveitar, meus amores, dá para... Se elas não furar, dá para usar umas 2 ou 3 vezes. Tá meio ruim de pulmão, meus amores. Deu um pouquinho de canseira. Mas faz parte, né? É que eu tô ficando um pouco velha aí. Então vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra pintar a raiz do meu cabelo, meus amores. Um potinho desse, ó, meus amores, ignora ali o rótulo. Esse potinho aqui era de mousse, de abóbora. Só que eu pego, né, meus amores, eu coloco a pintura aqui, a tintura do cabelo aqui. E daí vou passando, vou cobrindo a raiz toda. Aí, para não sujar meu pescoço de tinta, o que que eu faço? Eu pego, meus amores, essa capa aqui, né? Eu pego, aí dou uma viradinha. Essa aqui já é para mim pintar o cabelo mesmo. Eu utilizo para pintar o cabelo, que eu ganhei do meu genro. Aí, meus amores, ergo o cabelo aqui. Eu não vou passar em todo o meu cabelo. Vai ser só a raiz mesmo, meus amores. Só a raiz. Então, eu tô mostrando pra vocês como é que eu cubro os brancos do meu cabelo. E como é que eu faço pra pintar em casa, né? Aí, quando tem que dar manutenção nele por inteiro, daí eu viro ele tudo pra frente. E aí, começo a pintar da nuca pra frente, né? Daí eu viro ele tudo, né, meus amores?
Eu pego, viro o cabelo tudo pra frente e daí pinto atrás. Aí depois jogo pra trás e começo a pintar a raiz. Aí depois da raiz até as pontas. Mas como ele não tem necessidade, meus amores, de pintar ele todo, daí o que que eu faço? Eu passo só na raiz. Só onde tá branco, meus amores. Ó. Daí vou fazendo em todo o cabelo. Ó. Vocês estão vendo, meus amores? Ó. Aí eu vou pintando, cubra a raiz toda, né, do cabelo. Isso aqui foi quem me ensinou, eu não sabia pintar o cabelo em casa, meus amores, mas quem me ensinou foi a minha sogra, falecida minha sogra, que elas pintavam o cabelo em casa e eu queria aprender, né? Daí ela disse, ó, tu não vai pagar nada, só vai pagar a pintura que comprar lá na, na loja, na farmácia. E aí tu pode pintar em casa mesmo. Daí eu vi que era fácil, meus amores, para pintar em casa. Aí antes eu sempre pagava, né? Sempre ia no salão de beleza para fazer o cabelo, tudo, né? Daí agora eu não preciso mais. Eu mesmo posso estar pintando meu próprio cabelo em casa e economizando, né, meus amores? E não precisa pagar nada, só comprar pintura. Aí eu vou passando nele todo aqui, cobrindo a raiz, né, meus amores? Isso aqui é um vídeo que eu nunca fiz pra vocês. Aí, tô passando aí, né? Pra quem sabe, pra quem não sabe pintar em casa, aí tô ensinando, meus amores. Aí só passa em toda a raiz, né? Aqui cobrindo os brancos do cabelo. Daí a gente vai passando. A minha pintura é aquela cor em tom, é a mais usada por nós mulheres, porque ela cobre super bem, né? Tem uma camada super boa aí. Na primeira pintura ela já vai dando diferença no acabamento bem legal mesmo e cobrindo os fios. Ó, meus amores, aí, ó, vai vendo branquinho aí, né? E vai passando, cobrindo todos os fios branquinhos aí. Claro, né, meus amores, que a gente já tem mais idade, mas a gente não quer parecer a nossa idade, né? Então daí a gente já começa, né? Cobrir os fios aí branco para não parecer mais jovem aí, né, meus amores? A gente tem que envelhecer, mas envelhecer com qualidade, né, meus amores? Com a pinturinha no cabelo aí. Ai, eu sei que eu não sou mais tão jovem assim, mas enquanto eu puder me cuidar, meus amores, vou me cuidando, né? Caminhadinha, aguinha de limão, para tiroide, para garganta, né? Temos que se cuidar. Sempre a unha bem pintada. E eu não utilizo salão de beleza para nada, meus amores. Eu faço tudo em casa mesmo. Cutícula, quando tem que tirar, daí eu vou no salão. Mas quando tem que só limpar, só pintar, daí eu só tiro o esmalte e faço minha manutenção em casa mesmo, meus amores. Salão eu só utilizo só para tirar a cutícula, mas é uma vez por mês só. A cada um mês. Então, meus amores, eu acho assim, né, que quando a gente puder economizar, melhor, né, meus amores? Porque as coisas tá mais caras hoje em dia, né? Salão de beleza mesmo tá mais caro, né? Tem salão de beleza que ainda tem algumas promoções, mas tem alguns que não. Tem os mais sofisticados, né, meus amores? Que é mais rico. Aí os preços é bem mais alto, né? E até esse salãozinho mesmo, que é mais simples, meus amores, já tá bem mais caro as coisas. Então, meus amores, eu tô fazendo, né, esse videozinho aí pra vocês verem como é que eu faço pra cobrir os fios brancos do meu cabelo. Ó, meus amores. Pintar o cabelo é bem simples mesmo. Tem gente que acha que, por causa que fazer em casa a pintura vai ficar manchada, não sei o quê. O meu cabelo nunca ficou manchado, meus amores, nunca. E daí, eu vou ensinar um truquezinho pra vocês quando a gente acaba de
de como é que se diz, de pintar o cabelo, meus amigos. Eu vou ensinar para vocês um truquezinho que é para desmanchar, para a tinta penetrar bem nos fios. Só que é assim, meus amores, se respingar no, digamos, no chão, já tem que estar ciente já para pegar uma buchinha, ele sai fácil. E passar rapidinho para não manchar o piso. Mas pintar em casa a gente economiza bem menos, meus amores. A gente só vai gastar mesmo com a pintura, né? Comprar ela no armazém, lá no mercado, né? Que nem a minha filha. Minha filha tava a fim de trocar a cor do cabelo dela, né? Fazer assim um chocolate. Mas ela tem cabelo muito comprido. Ela foi ver no salão de beleza para pintar, meus amores. Lá no Rio Grande do Sul, que ela mora lá, né? Ela ia pagar bem caro. Ela ia pagar mais de 100 reais para pintar, com tanto dando a tinta de cabelo, né? Ela ainda ia pagar um pouco mais ainda lá para cabeleireira, por causa que ia mais, como o cabelo dela é comprido, ia dar uns 250 reais para fazer o cabelo dela no salão, né? E ela levando a pintura, meus amores. Aí esse truque aqui que eu digo para vocês, ó. Pega, vai, passa bem passadinho, né? Assim, né? Bem, vai fazendo assim, ó. Vai fazendo assim com os dedos. Meus amores, ó. Ó, ficou bem pintadinho, ó. Cobre todos os fios brancos, né? E vai fazendo assim, né, meus amores? Assim, ó. Porque no meu caso, como eu já pintei ele todo da outra vez, então agora é só manutenção da raiz, né? Aí tô mostrando pra vocês como é que eu faço pra penetrar bem a pintura na raiz do cabelo. Aí a gente vai fazendo assim, meus amores, deixado 45 minutos, né? Aí a gente vai, cobre, né, os fios todos do cabelo. Como vocês veem, é super fácil, né? É um trabalho que tu pode fazer em casa, a manutenção, pode dar manutenção na raiz do cabelo, né, meus amores? E não paga nada, só vai pagar a pintura que vai comprar no mercado. Então, meus amores, é assim. Daí, eu pego, né? E aí puxo meu cabelo tudo pra trás, né, meus amores? Ó. Isso aqui era só um restinho de pintura que eu tinha ali, da manutenção, né? Daí vai passando, vai espalhando a pintura, bem espalhadinho, vai fazendo assim, massageando, né, meus amores? Que é pra penetrar a pintura no cabelo. Vai fazendo isso. E daí, meus amores, tu pega, as mulheres aí, né? Tu pega e vai fazendo assim, ó. Tu vai pegando, enrolando, se for cabelo comprido, só manutenção na raiz, né? Se for cabelo, se for para fazer todo o cabelo, daí passa em todo o cabelo. Mas se for só manutenção na raiz, daí é só a raiz, pode ser qualquer tamanho do cabelo. Aí faz assim, meus amores, enrola todo o cabelo, né? Vai enrolando o cabelo. Daí pega um elástico, ó, um elástico do cabelo. E aí, meus amores, a gente pega, eu vou lá pegar uma buchinha com um pouquinho de detergente de louça para tirar os borrão, né? Aí, meus amores, vocês pegam assim uma buchinha, vai fazendo isso aqui, ó. Ó. Ó, super fácil.
para limpar o rosto. Vai passando com um pouquinho de detergente, né, meus amores? Um pouquinho de detergente. Vai tirando os borrão do rosto. Ó, sai tudo, sai super fácil. Porque às vezes a pessoa, né, borra tudo o rosto. E antes de passar, como eu falei pra vocês, tem que utilizar o cremezinho que é para não grudar a pintura na pele. E vai tirando. Ó, meus amores, ó. Ó, já limpou tudo, ó. Ó. Não tem mais nem um borrãozinho da pintura preta. Ó. Vocês viram só como é fácil? Aí, quem não quiser passar com um pouquinho de detergente na esponja, pode estar utilizando álcool também, que sai também das manchas do rosto, da pintura, né? Porque geralmente quando a gente passa a pintura no cabelo, meus amores, fica todo borrado, né? E daí, o que eu tô ensinando pra vocês é pra não deixar borrado, né, o rosto, pra não ficar borrado. E daí, meus amores, ó, essa luva aqui, vocês podem botar secar no sol, que vocês podem usar até umas 2, 3 vezes, ela tá boa ainda, ela não furou. Quando furar, daí tem que jogar fora, botar no lixo. Mas aí, meus amores, aí, então é isso. Aí eu já expliquei pra vocês, né, como é que eu faço pra a manutenção da raiz do meu cabelo, né? E é bem mais prático você utilizar a pintura em casa, passar em casa, né? Tu vai gastar bem menos e o teu cabelo não vai ficar manchado, nada, ó, fica bem pintadinho. Daí, então é assim, meus amores, mostrei pra vocês como eu faço para cobrir os fios brancos do meu cabelo. Beijos, que todos com Deus, até o próximo vídeo.